nessa noite. Viva sua nova identidade em Cristo. O que é uma identidade? Quando nós olhamos a nossa identidade, o documento que nós temos, e ali olhamos para uma foto, o que nós vemos? Nós mesmos, vemos uma fotografia nossa. E não é interessante, irmãos, que quando nós vemos uma fotografia, uma foto é capaz de trazer uma série de informações do passado até o presente? Vocês já perceberam isso? Esses dias, olhando alguns documentos que eu precisei olhar, nem tinha foto, hein? Que era a certidão de nascimento. Mas olhando ali a certidão de nascimento do meu pai, a certidão de nascimento da minha mãe, nossa, eu viajei. Com muitas informações. Mas muitas informações. Uma vida de informações. Sem sequer olhar para uma foto. Mas quando eu olho a minha foto, por exemplo, eu posso me lembrar da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, da minha vida adulta, porque a foto revela ali a minha imagem, quem eu sou, e com isso vem um conjunto de características, valores, crenças e qualidades que me definem, que te definem, que definem quem nós somos. O que é essa identidade, então? É a percepção que a pessoa tem de si mesma, sua essência e o seu lugar no mundo, ou que faz a pessoa não ter, quando ela não tem definição da sua identidade. Uma pessoa sem identidade é uma pessoa perdida. Ela não sabe quem é, ela não sabe onde está, não sabe por que está. Por que muitas pessoas tiram a própria vida? Porque essa pessoa, ela está perdida. Ela não consegue olhar para si mesma numa foto, num espelho, e saber quem é. É uma pessoa que muitas vezes ela se vê, mas não se enxerga, e quem ela enxerga não é ela. Falta, muitas vezes, muitas respostas que fazem a pessoa se sentir perdida em um mundo que não é dela. E essa é uma das razões, não é a única, que faz a pessoa muitas vezes tirar a própria vida. No plano espiritual, indica quem o crente é em relação a Deus, sua nova posição, natureza e propósito depois de receber a salvação em Cristo. No meu canal do YouTube, há um tempo atrás eu gravei mais de 2 horas de vídeo especificamente acerca da sua identidade em Cristo. Você pode assistir lá quando quiser. Nem aquele vídeo e nem essa mensagem de hoje respondem tudo sobre identidade. Esse assunto ele é muito complexo. Então, nessa mensagem, eu quero abordar 3 aspectos que revelam como nós éramos, nos comportávamos, como atribuímos valores às coisas e como devemos mudar esses valores e crenças hoje, depois que nós cremos no Senhor Jesus. Esse é o propósito, esse é o objetivo hoje. Uma análise de quem eu era, do meu comportamento, dos meus valores, das minhas crenças, de como eu sou hoje, depois de ter acontecido algo. Isso é que é o legal na vida do cristão. O cristão, ele tem uma linha que delimita a vida dele, e essa linha é antes de Jesus e depois do Senhor Jesus. Todo cristão, ele tem um ponto em que ele nasceu de novo, um momento, que pode ter sido lá na infância, que pode ter sido lá na adolescência, na juventude, e alguns horas antes de partir para a eternidade. Mas é um momento, é um instante em que Cristo entrou na sua vida. Então ele consegue fazer um paralelo sobre as suas 2 vidas, a sua vida antes e a sua vida depois da cruz. A sua vida antes da fé e a sua vida depois da fé. E esse antes e esse depois, ele é marcado por mudanças. O que faz com que seja antes e depois? As mudanças. Porque se nada tivesse mudado, não haveria antes e depois, concordam comigo? Nós estaríamos vindo num ciclo, uma ascendência ou descendência, não importa, mas sem nada que marcasse. O Senhor Jesus marcou até o mundo, que dirá nós. Quando nós falamos, estou em 2025, nós estamos em 2025, quer dizer que o mundo tem 2025 anos? É isso? Não, tem 2025 anos depois de Cristo. Olha que interessante. Ano Domini, 0, é o momento em que se começa a contar o dia em que o Senhor veio ao mundo.
se ele marcou até a história do mundo das pessoas que não creem nele, imagina a nossa vida, que nos entregamos, imagina a nossa vida, nós os que cremos, ela tem que ter um marco. Até aqui eu não cria no Senhor, daqui para frente eu passei a crer. O que mudou? Então é sobre um pouquinho sobre isso que nós queremos tratar hoje. Mas antes de voltarmos a esse texto, nós precisamos entender por que chegamos aqui. Por que que o apóstolo Paulo, ele vem falar sobre mudança? Ele vem falar sobre rompimento. Por que que ele vem falar sobre despir-se e revestir-se? Isso é um assunto muito avançado na teologia da salvação. Quando nós começamos a discipular alguém, não dá para começar aqui em Efésios 4, não tem como. Você tem que ter algumas coisas, você tem que traçar primeiro. E entre elas está, evidentemente, a fé no Senhor Jesus. Então, por exemplo, quando nós lemos lá no capítulo 1, versículo 4, não precisa abrir, eu vou só trazer uma introdução, os crentes foram escolhidos antes da fundação do mundo. Paulo já começa a falar isso. Em 1,7, ele diz que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, ou seja, nós cremos, e porque nós cremos, nós fomos redimidos, nós fomos comprados, nós fomos justificados, nós fomos salvos. Capítulo 1, 13 a 14, ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, isso é maravilhoso. Na liturgia cristã, hoje, e isto é a Igreja Católica, quem sempre comemora, todos os anos não falha, nós comemoramos o dia de Pentecostes hoje, na liturgia cristã. Os 50 dias completam-se terça-feira. Terça agora, completam-se 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus. No calendário cristão, esse dia é comemorado hoje. Então, por que nós comemoramos esse dia? Porque o Espírito Santo é real. O Senhor Jesus disse que ele iria ao Pai, mas nós não ficaríamos sozinhos. Quando ele fosse ao Pai, ele enviaria o seu Espírito. E isso aconteceu. 10 dias depois dele ter ido ao Pai, ele enviou o seu Espírito. E o Espírito Santo veio e trouxe coragem, o Espírito Santo veio e trouxe amor, o Espírito Santo trouxe fé, o Espírito Santo trouxe a pessoa do Senhor Jesus, cheia de poder e autoridade, sobre a vida dos primeiros cristãos. E eles passaram a pregar de uma forma muito destemida. E todos nós recebemos desse mesmo Espírito quando nós cremos no Senhor Jesus. Paulo relata isso, ou revisa isso lá no capítulo 1, versículos 13 a 14. 2:1, ele diz que antes de tudo isso acontecer, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes de tudo isso. Antes dessa verdade se tornar verdade na nossa vida, nenhum de nós era bonzinho. Nenhum de nós buscávamos a Deus. Nenhum de nós queríamos saber de Deus. E se eu mandasse levantar a mão quem discorda, tenho certeza que ninguém levantaria a mão. Porque todo cristão sabe que, se não fosse pela graça de Deus que o resgatou, ele continuaria vivendo uma vida onde ele é inimigo de Deus. Inimigo por quê? Porque não faz nada que seja a vontade de Deus e nem o quer. Só quer fazer a sua própria vontade. Quando nós vivíamos segundo os padrões do mundo, Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo, e o apóstolo revisa isso no capítulo 2, versículos 4 a 5. Nós, gentios, que é um povo não judeu, fomos incluídos nas promessas anteriormente dadas aos judeus, ele revisa isso no capítulo 3, versículo 6. E aí, pela graça de Deus, já não há nem judeu e nem gentio mais. O que existe hoje? A igreja. A igreja que crê no Senhor Jesus, ela não é marcada por um povo, por uma etnia, por uma raça, mas ela é marcada pela fé. Fé nas promessas do Senhor. Quando chega o capítulo 4, o apóstolo Paulo exorta a viver de maneira digna da vocação recebida, e eu vou terminar a mensagem bem aqui. Dignos da vocação recebida. E por fim ele trata, já entrando na mensagem que nós lemos no início, sobre a necessidade de amadurecimento espiritual, abandono da imaturidade e da instabilidade, no capítulo 4, versículos 14 até 16. Olha que interessante. Vocês perceberam uma ascendência? O apóstolo vem tratando acerca
da mensagem, da salvação, do Espírito Santo, de um crescimento, de amadurecimento, fim da instabilidade, e aí então ele chega aqui para trazer essa verdade espiritual que nós lemos logo no início. Então isso já nos mostra um pouco, já nos dá alguma dica sobre o que é essa nova identidade que nós temos no Senhor Jesus. E a primeira implicação para vivermos a nossa nova identidade em Cristo está no versículo 17 que nós lemos. Rompa com o passado. Rompa com o passado. Não viva mais como vive os gentios. Lembrando que gentios aqui, nesse tempo, nessa época, era todo aquele que não era judeu. Era todo aquele que não queria saber do Deus de Israel. Hoje quem seria? Os mundanos. Aqueles que não têm nenhum compromisso com o Senhor. Então o que ele está dizendo? Não viva como descrente. Rompa com o passado. No passado você não cria. No passado você não vivia. Você não valorizava isso. E hoje você crê. Hoje você valoriza. Hoje você vem à igreja. Então, rompa. Rasgue da sua forma de falar, da sua forma de pensar, da sua forma de agir. Rasgue este passado que às vezes ainda está presente na sua vida. Vamos ler de novo o versículo 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O mundo tem a sua própria maneira de viver. E a sua característica principal é: não temos Deus. Não queremos saber de Deus. Eu sou meu próprio Deus. Ou não existe Deus. Aí vão muitas definições que o mundo usa. Para uns, Deus é relativo. Para outros, Deus sequer é mencionável. Não importa, não interessa. E o que ele está dizendo é: rompa com a maneira de pensar, com a maneira de agir, que é semelhante àqueles que não creem. A antiga vida descrita nos capítulos 2 a 3 é de morte espiritual e separação de Deus. Essa é a característica que um dia foi nossa: morte espiritual, separação de Deus. Quando nós andávamos segundo a nossa própria vontade, quando nós fazíamos tudo aquilo que nós tínhamos vontade de fazer, quando nós não dávamos valor à palavra de Deus, nós vivíamos em um mundo onde para nós Deus não era importante. Nós vivíamos em um mundo onde sequer queríamos saber de ouvir sobre Deus. E se ouvíssemos sobre Deus, já tratávamos de responder àquela pessoa que estava nos incomodando, porque a palavra de Deus, ela incomoda todo aquele que dele não quer saber. E então aqui agora o apóstolo Paulo vem nos lembrar de que nós já não somos mais parte desse povo. Nós temos uma linha, um momento em que nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Portanto, agora devemos amadurecer na fé. Devemos passar a fazer parte daqueles que se desenvolvem intelectualmente, segundo a palavra de Deus. O que significa desenvolver intelectualmente? Aprender para dar uma fé que tenha razão, mas não é razão segundo a ciência, é uma razão segundo a palavra revelada, é uma razão segundo tudo aquilo que foi escrito, é uma razão segundo tudo aquilo que Deus revelou para nós. A nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus, senão não há amadurecimento. Como é que nós vamos saber com o que eu preciso romper, se eu sequer leio a palavra? E a palavra de Deus, ela vem no dia a dia. Cada momento que você lê, você é impactado com algo.
aonde você pode chegar à seguinte conclusão: poxa, eu preciso mudar isso. Exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 26, se não me falha agora a memória. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não deve ser, porque nem tem. Ou é isso mesmo. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso aqui é só um exemplo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é esse palavra torpe? Palavra torpe aqui é sapros. É a tradução do grego sapros. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. E sapros era uma palavra utilizada para descrever um cheiro nada agradável. Um cheiro de peixe podre, um cheiro de ovo podre, um cheiro que ninguém gosta de sentir. Então, se nós fôssemos traduzir literalmente Efésios 4, nesse versículo 29, nós leríamos assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que tenha um cheiro horroroso. Mas o que significa uma palavra? Uma vez, há muitos anos atrás, eu preguei um sermão, e o título do sermão era: qual tem sido o cheiro das suas palavras? E na minha introdução eu comecei dizendo: palavra agora tem cheiro? Sim, palavra tem cheiro. Não para nós, mas para as narinas de Deus, sim. Porque sempre que você abençoa alguém, sempre que você usa a sua boca para edificar a vida de alguém, sempre que você usa a sua boca para ser servo de Deus na vida de alguém, você está acendendo um incensário maravilhoso, e aquilo está subindo com ações de graças ao trono de Deus, e aquilo é hiper agradável para Deus, porque os seus filhos estão correspondendo àquilo que Deus espera. Que cheiro maravilhoso na sala de Deus. Mas quando você faz o contrário, quando você usa a sua boca para amaldiçoar, seja frente a frente, ou como a pior falsidade do mundo, que é aquela pessoa que na frente é amigo, mas nas costas, ela já abraça, já com a faca aqui na mão, pronto para... Quando você age assim, e da sua boca saem palavras que não deveriam sair da boca de um cristão, que cheiro tem isso para Deus? Tem o que ele revelou aqui em 4:29, sapros. Cheiro que não agrada, nem um pouco. Cheiro que você não gostaria de ter na sala da sua casa. E se tivesse, você dava um jeito de tirar. Você não ia conseguir sobreviver cheirando tão mal. Mas aí nós fazemos Deus cheirar isso, com as nossas palavras. É marcante, não é? É marcante. Então eu fui para esse versículo, para voltar aqui, só para poder dizer, quando eu leio a palavra de Deus, a palavra de Deus me revela coisas que eu preciso parar. Como, por exemplo, para de produzir palavras que Deus não se agrada delas. Isso é só um exemplo. Nós precisamos de renovação. Como nós lemos aqui no versículo 17. O mundo anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, mas nós, cristãos, precisamos ser renovados no nosso pensamento, renovados pela palavra, porque se nós crescemos de acordo com o crescimento do mundo, agora que nós somos nascidos de novo, é um novo nascimento seguido de um novo crescimento. É tudo novo, irmãos. É tudo novo. O momento do nosso nascimento até a nossa conversão, houve um nascimento, um desenvolvimento e um crescimento. Mas quando nós nascemos de novo, nós voltamos a ser bebês no plano espiritual e precisamos de novo caminhar e crescer. Crescer em santidade, crescer em conhecimento, crescer de acordo com aquilo que o Senhor Jesus revela na sua palavra. Então, para que nós possamos viver essa nossa nova identidade em Cristo, primeira coisa, rompa, como nós lemos aqui no versículo 17, isto digo e testifico, não mais andeis como andam os gentios, e por aqui, trazendo gentios, os do mundo, os que não têm nenhum compromisso com Deus. Esse é o primeiro. E aí nós vamos para o segundo. A segunda implicação, reconheça a condição antiga, porque sem essa, você não faz a primeira. Reconheça que a sua condição antiga era mente e coração
obscurecido. Olha os versículos 18 a 19. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Isso aqui é interessante, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo, voltando para o versículo 17, é: isto digo no Senhor, testifico, não andeis como andam também os gentios. E aí ele vai fazer uma qualificação de como é que andam os gentios. Eles são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais se tornaram insensíveis, se entregaram de dissolução para cometerem toda sorte de impureza. E nós éramos assim. Uns mais, outros menos, mas se todos nós fôssemos pegar o microfone agora e relatar com verdade a história da nossa vida, uns iam precisar de horas, outros talvez de menos tempo, mas todos precisaríamos de tempo para poder falar um pouco de como éramos maus, de como deixávamos Deus de fora. E agora então, nós estamos sendo convidados a romper com a vida que nós vivíamos, e para isso nós precisamos reconhecer a nossa condição antiga. Uma condição de uma mente, um coração obscurecido. O que é uma mente e um coração obscurecido? O Senhor Jesus é luz. A palavra dele é luz. É verdade. E a sua verdade lança luz sobre as trevas. Ter um coração e uma mente obscurecida é ter um coração e uma mente cheia de trevas, que não permite enxergar a verdade. A verdade pode estar à sua frente, mas você não a enxerga, porque você está obscurecido. Alguém precisa falar, e fala, e fala, e fala, e fala, e você parece que não entende, porque lhe falta clareza, lhe falta luz, para que aquilo se torne claro e você perceba a sua real condição. Então vem o Senhor Jesus com o seu Espírito e lança luz nessa escuridão, e aí a luz clareia, de uma forma maravilhosa, que eu não sei se você sabe explicar, porque eu não sei explicar. Ah, quem me dera ter a capacidade de explicar isso. Mas é aquele momento em que um milagre acontece, e aquilo que você ouviu 1 milhão de vezes não fez sentido, de repente, faz sentido. E então você entende. E então a palavra entra, e ela começa a produzir fruto, começa a produzir vida. Só o Senhor Jesus, através do seu Espírito, é capaz de fazer isso. Não há palavra da mente mais inteligente que exista que seja capaz de fazer isso. Você pode se esforçar o quanto você quiser se esforçar. O incrédulo vai te ouvir, mas não espere convencê-lo, a não ser que o Espírito Santo convença-o. Você pode ser muito importante na vida dessa pessoa, e você deve ser muito importante na vida dela, mas não é você que muda a vida dela, porque nem a sua própria vida você mudou. Concordam comigo? Nem eu não mudei nem a minha própria vida. Eu fui transformado por Cristo. E agora eu preciso reconhecer essa condição em que eu vivia, que é a condição em que muitos vivem hoje. E eu preciso romper com isso. Uma condição de morte espiritual e alienação. O que significa ser alienado? É uma pessoa desligada. Uma pessoa que não sabe exatamente o rumo, ela está alienada, ela está condicionada a caminhar para o rumo errado. Todos nós, quando viemos ao mundo, todos nós viemos para andar no caminho que Deus nos colocou para andar.
Mas a coisa mais fácil para o ser humano é se desviar desse caminho. E aí ele se torna alienado. Ele se torna uma pessoa sem rumo. Ele se torna uma pessoa sem propósito. Ele se torna uma pessoa sem conhecimento. Ele passa a viver e a fazer tudo de uma forma diferente daquilo que estava proposto para que ele fizesse. Faça um dia, por experiência, o que eu fiz. Quando você vê aquele caminho de formiga, sabe aquele caminho de formiga? Desde o formigueiro até o local onde ela está indo buscar folha, as formigas cortadeiras, ela forma uma trilha, certo? E essa trilha sai uma fileira de formiga do formigueiro e vai até a árvore. E aí tem aquelas que estão vindo da árvore para o formigueiro. A coisa mais fácil que tem é saber aonde está o formigueiro. Ele pode estar a 10 quilômetros longe de você, não vai estar tão longe assim. Ele pode estar a 1 quilômetro longe de você. Mas você sabe onde está o formigueiro? Pelo caminho das formigas. Para onde as formigas estiverem indo com folha, é o formigueiro. Para onde as formigas estiverem indo sem folha, é a árvore. Experimente, o trilho dela é minúsculo, é isso aqui, ó. Experimente interromper esse trilho. Uma vez eu coloquei uma garrafa, tinha uma garrafa à disposição, coloquei uma garrafa bem no meio do caminho. E tinha umas folhas ao redor. Ah, essas formiguinhas tiveram um trabalho, mas elas rodearam, até encontrar um jeito de passar por aquele obstáculo. E quando conseguiu, o que ela voltou a fazer? Seguir o seu trilho. Andar no seu trilho, até chegar ao destino proposto. Nada faz essa formiga mudar de ideia. Nada. Nada. Ela pode não ter o conhecimento do Evangelho que nós temos. Ela pode não ter a clareza de quem é o Senhor Jesus. Mas ela sabe o que se espera da vida dela. Precisamente. Ela sabe a hora que ela tem que começar a trabalhar. Ela sabe aonde ela tem que começar a trabalhar. Ela sabe da casa que ela tem que cuidar. Ela sabe o que ela tem que fazer. E nada vai fazer ela pegar outra trilha. Nada. Se ela tiver que se desviar, é só para voltar à trilha de novo. Ela não vai formar outra trilha. Ela não vai abandonar os companheiros. Ela vai dar um jeito de passar pelo obstáculo e continuar firme. Ah, se nós pudéssemos nos identificar com as formigas. Reconhecer que um dia nós não sabíamos nem onde era a árvore, nem onde era o formigueiro, e nem sabia que tinha árvore e formigueiro. É como se não tivéssemos família, é como se não tivéssemos amigos, é como se não tivesse ninguém no mundo, fôssemos só nós perdidos, sem saber responder quem eu sou, por que estou aqui, sem saber responder as perguntas mais básicas possíveis. E aí qualquer caminho que se desce, se pega e se vai. Um jovem que facilmente é tirado do caminho da família, do caminho do emprego, do caminho da sociedade e colocado no caminho das drogas. Porque não sabe de onde vem, para onde vai, e não reconhece os atalhos. Não sabe o perigo que é pegar um atalho. E depois que pega o atalho e tenta voltar, às vezes não tem mais força suficiente para voltar. Precisamos reconhecer a nossa antiga condição, para então, voltando à primeira implicação que nós tivemos, romper e começar, se falhamos, do jeito certo, andar como cristãos, lendo a palavra de Deus, e vivermos uma vida que seja para a glória de Deus. Como é que a formiga expressa a glória para Deus? Levando diariamente o alimento para o formigueiro, provendo o seu formigueiro. Parece tão pouco o que ela faz, não parece? Mas é isso que ela faz no dia após dia. Não precisa de palavra, não precisa de muita coisa. Ela mantém o seu formigueiro ativo. E com isso, com o seu trabalho, dia após dia, ela está louvando a Deus. O pássaro que todo dia acorda, ali por volta das 5 da manhã, e começa a cantar, e vai buscar alimento, e se tem filhotinho, vai lá,
e provê o ninho. E passa um dia de atividade até chegar no final do dia e você vê eles indo embora, porque estão procurando o seu lugar onde vão dormir. Mas no outro dia, se ele estiver com vida, ele volta para começar tudo de novo. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele tem que fazer. E ele vai e faz cantando. Feliz da vida. E assim, ele dá glórias ao seu Criador. Eu acho que às vezes o difícil é ser ser humano. O ser humano tem dificuldade de ser como formiga. O ser humano tem dificuldade de ser como um passarinho, como uma tartaruga, como qualquer animal. Deus nos deu uma condição privilegiada de sermos a coroa da sua criação. Mas como é complicado ser a coroa da criação de Deus, não é verdade? Nós complicamos tudo. Nós tornamos o simples complicado e o fácil muito difícil. Tudo o que nós deveríamos fazer é viver para a glória de Deus. E por que isso muitas vezes é o mais difícil? Por que será que isto é o mais difícil? Uma vez, um sapateiro perguntou para Lutero, sabe quem é Lutero, né? O sapateiro perguntou para Lutero: como que eu posso viver para a glória de Deus? Ele achou que Lutero ia dizer assim: pare de ser sapateiro, vai fazer missões e viva para pregar o evangelho. Ele achou, ele relata que achou isso. Mas para surpresa dele, sabe o que Lutero respondeu? Você é sapateiro? Sou. Faça o melhor sapato que você puder fazer. Cobre um preço justo por isso. E louve a Deus por aquilo que você fez para o seu próximo. Que maravilha, hein? Oh, que forma de viver. Ah, se nós tivéssemos o hábito de tudo quanto fazermos para a glória de Deus. Porque nós não somos mais como aqueles que não têm compromisso com Deus. Nós temos que romper. E aí vamos para a terceira implicação. Escolha diariamente ser quem Deus te fez para ser. Dia após dia, escolha ser quem Deus te fez para ser. Capítulo 4, versículos 20 a 24, lemos: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Jesus em justiça e retidão procedentes de verdade. Os cristãos foram ensinados na verdade que há na pessoa do Senhor Jesus, é o que nós lemos aqui no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, mas aí vem a condição, e essa condição é que é o problema. Se é que, isso aqui é uma condição, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Essa condição, ela é extremamente necessária, porque tem muita gente na igreja que, se perguntar para ele por que ele frequenta a igreja, eu não sei que resposta ele vai dar. Mas se ele for sincero, a única resposta que ele não vai dar é: eu estou aqui por Jesus. Porque para ele estar aqui por Jesus, ele precisa ter sido ensinado por Jesus, ele precisa ter sido ganho por Jesus. Só pertence a Jesus quem nele é instruído, quem aprende dele, quem o obedece. Ele disse isso. Se ele disse isso, eu posso repetir, não posso? Quem me ama e guarda os meus mandamentos, esse é o que crê em mim. Uma vez, eu estava evangelizando uma pessoa que se perdeu depois de tanta teimosia, e no momento em que eu evangelizava, e eu dizia: você precisa crer, ele interrompeu a conversa e falou: então tá bom, então vamos resumir isso agora, a questão é crer? Beleza, eu creio, tudo certo, não fala mais sobre isso para mim. Bom, ele disse que crê, está tudo certo então? É isso que é crer? É isso que é crer?
e nem sequer mais ouvir falar desse em quem eu creio. Não, isso não é crer. Isso é qualquer coisa. Isso é qualquer coisa, menos crer. Porque quando eu creio em Jesus, eu quero aprender mais sobre Jesus. Mais e mais. Devemos nos despojar do velho homem, marcado pela corrupção e desobediência. Olha o versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se despojar, isso aqui lembra vestes. Pega a veste velha e joga longe, põe a fogo, para que ninguém vá lá e cate essa veste e use essa veste. Esse é o sentido de se despojar. Lance fora tudo aquilo que você aprendeu, que não confere com aquilo que eu, o mestre, ensinei. Irmãos, nós temos dois ensinos no mundo. O ensino que Deus estabeleceu desde a criação, e o ensino que Satanás introduziu desde o engano. Desde o momento em que Satanás enganou Adão e Eva, ele introduz as suas mentiras. E é incrível como que até Adão começou a viver o reflexo daquilo que nós viveríamos. Quando Adão percebe que está nu, o que ele faz? Vê uma figueira que tinha uma folha bem larga, e o que ele faz com aquela folha? Resolve o seu problema. Ele faz uma roupa com aquela folha. E quando Deus vem conversar com ele, o que ele faz? Se esconde. Ao ponto que Deus precisa perguntar: onde estás? Não lhe causa estranheza que o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que sabe todas as coisas, ele pergunte para Adão: onde estás? Não é estranho? Finalmente Deus não sabia alguma coisa? Não. A questão é que essa pergunta tinha o objetivo de revelar em Adão uma pergunta que é feita para todos nós hoje: onde você está? Porque eu, Deus, estou no mesmo lugar onde eu estive sempre, aqui lhe procurando, pronto para a nossa comunhão. Mas e você? Onde é que você está? Você está de joelhos dobrados em algum tempo? Você está me procurando? Você está lendo a minha palavra? Você está à minha procura? Onde é que você está? E aí Adão tem que sair do seu esconderijo e dizer: ó, eu estou aqui. E por que se escondeu? Porque eu estava nu, fiquei com vergonha e me escondi. E quem te fez saber que estava nu? Uma série de perguntas que parece que Deus não sabe, mas tudo levando Adão a um exame de consciência para ele perceber que ele pecou. É necessário, irmãos, nós reconhecermos a nossa condição antiga, que foi a segunda implicação aqui, porque às vezes a condição antiga, ela deixa de ser antiga e se torna nova de novo. Nós temos tendência a errar nos mesmos erros. Nós temos tendência a construir roupa para resolver o nosso problema. E não perguntar para Deus como faz para resolver esse problema. Deus então pega um animalzinho, que não tinha culpa nenhuma, sacrifica aquele animalzinho, para providenciar vestes inocentes a um ser humano culpado. Derramamento de sangue, que implicava que alguém, representado por aquele cordeirinho, teria que ser sacrificado para poder providenciar o resgate para todos nós, na pessoa do seu único filho. Deus não poupou aquele animalzinho, como também não poupou a vida do seu filho, por causa de uma humanidade pecadora. Devemos nos despojar, lançar fora as vestes velhas.
as vestes construídas com pecado, as vestes construídas se escondendo de Deus, as vestes construídas em mentira. Devemos jogar isso fora e nos revestir da veste que Deus providencia para nós. Olha o próximo, versículo 23 a 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Se é para você se despir, se despojar, não é para você ficar nu, é para você se revestir, mas se revestir de Cristo, se revestir da verdade, se revestir da justiça, se revestir daquilo que Cristo é. Tomar posse da verdade espiritual que está em Cristo para a sua vida. Ser quem Deus quer que você seja. Esse é a terceira implicação que nós estamos trabalhando para assumir a nossa nova identidade em Cristo. Ser quem Deus te fez para ser. Cada um, eu estou olhando aqui para vários rostos, e cada um aqui tem uma missão que eu não conheço. O problema é quando nem você conhece. Qual é o propósito? Para que foi que Deus te trouxe aqui? O que Deus quer da sua vida? O que Ele espera de você? Como que você faz para louvá-lo no dia a dia? Às vezes na sua rotina diária. Seja quem Deus quer que você seja. É tão simples, e nós complicamos tanto. Viva aquilo que Deus definiu para você, mas viva com fé, com alegria, faça tudo para a glória de Deus. Seja quem Ele quer que você seja. Isso é uma transformação. Isso é cristianismo. Cristianismo não é, para de fumar, para de beber, isso não é cristianismo. Ah, então fumar e beber é certo? Não. Mas o problema é quando o evangelho se torna isso. Para de fumar. Para de beber, o cara para de fumar, para de beber, então agora está tudo certo, pronto. Não mudou nada. Só parou de beber e de fumar. Mas não mudou nada. Não renovou nada no coração. Ah, daqui a um tempo dá vontade de beber de novo, ele volta a beber de novo. Pois foi a única coisa que mudou. Dá vontade de fumar de novo, ele volta a fumar de novo. É a única coisa que mudou. Quando muda o coração, aí muda a disposição também. Aí entram valores muito maiores. E aí você percebe que bebida, cigarro, droga, não te satisfaz. E mais um monte de coisa, não te satisfaz. Porque quando você entende que só Cristo te satisfaz, aí você se torna uma bênção. Porque quando você se enche dele, você começa a transbordar para o lado. Para o lado da família, para o lado da igreja, para o lado dos amigos, e você começa a ter o cheiro de Cristo. Aí o negócio fica bom. Aí vale a pena. E para nós concluirmos então, quem foi abençoado, redimido e vivificado, agora deve viver de acordo com essa nova identidade. Essa vida começa na mente, renovados no modo de pensar, e se manifesta em atitudes e escolhas diárias. Deus, quando nos ganhou, Ele ganhou mente e coração. Mas a renovação para esse coração se tornar um coração segundo o coração de Deus, começa na mente, com uma mente renovada, uma disposição. Esse é o caminho para viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. Lembra que eu falei que eu ia terminar aqui? Capítulo 4, versículo 1, olha o que nós lemos. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Meu irmão e minha irmã, quando você hoje faz as mesmas coisas que você fazia antes, coisas que desagradam a Deus, onde é que está a dignidade do chamado? Onde é que está? Se o chamado implica em mudança, implica em romper com o passado, reconhecendo a velha vida e ser quem Deus quer que eu seja, onde é que está a dignidade de continuar fazendo tudo igual fazia antes? Fica sem sentido, não fica? Fica sem sentido. Fomos transformados pela graça de Deus,
recebemos nova posição e status, somos filhos de Deus. Como filhos, somos chamados a uma nova maneira de viver e somos renovados pela ação do Espírito Santo, dia após dia. Viva a sua nova identidade em Cristo. Primeiro, reconheça, embora seja o segundo, reconheça a sua antiga maneira de viver, como vive o mundo hoje. Segundo, e que nós falamos em primeiro, rompa com o passado. Entenda que existe um momento em que você creu em Cristo. E antes desse momento, tudo é diferente de depois desse momento. Isso tem que se tornar real na sua vida. E por fim, escolha diariamente ser quem Deus te fez para ser. Não permita que Deus precise ficar te procurando dia a dia, perguntando: onde estás? O que está fazendo? O simples fato de Deus ter que ficar te procurando, como Ele procurou Adão, sabe o que já revela? Que você está longe dele. Se você procura Deus a cada dia, Deus não precisa procurar você, porque você já está na presença dele. Você não consegue se esconder de Deus, consegue? Porque se o apóstolo disse que se nós nos colocarmos no fundo do mar, ou escondidos na mais alta montanha, Deus sabe onde nós estamos, então você não consegue se esconder de Deus. Porém, se você vive uma vida longe dele, ele exerce essa capacidade que ele tem, te encontra e pergunta onde você está. Olha que Deus maravilhoso. Mesmo que nós nos escondamos dele, ele nos procura. Só que aí já revela que nós estamos longe. E se você está longe, essa identidade é velha ou nova? É a velha identidade. É a velha identidade. Porque a nova identidade é de joelhos diante dele. A nova identidade é desejando a presença dele. Seja digno da vocação a que você foi chamado. Seja digno dessa vocação. Sua identidade é nova e deve expressar a realeza do reino dos céus. Seja a Bíblia que o mundo precisa ler. Viva aquilo que Deus quer que você viva. E esteja todos os dias na presença de Deus. Tira um tempinho para ler a palavra. Não leia de qualquer jeito, leia em espírito de oração. Já houve quem disse que Bíblia deveria ser lida de joelhos dobrados. Não estou criando aqui uma forma de ler Bíblia, não. Pode ler sentado, do jeito que você quer ler. Mas você entende o que essa pessoa quis dizer? Bíblia deveria ser lida de joelho dobrado. Não lida como se lê qualquer coisa, mas lida em reverência, em adoração, desejando que Deus fale. Viva a sua nova identidade em Cristo. Geralmente, depois de um sermão, a gente sempre faz um apelo. Não há nada de errado nisso. Mas hoje o apelo, daqui a pouco nós vamos ter a ceia, não vamos? Hoje o apelo é o seguinte: você vai dobrar a sua cabeça, vai fechar os seus olhos, e você vai responder para você mesmo diante do Espírito Santo, para quem você não pode mentir. Como é que você tem vivido a sua vida? Como é que você tem expressado essa sua nova identidade? Como é que você tem vivido desde que creu no Senhor Jesus, aquele antes e depois? E como é que você deveria estar vivendo agora? Converse aí no seu íntimo com Deus. E se você achar necessário, se comprometa a mudar hoje. E a partir de hoje, rever os seus conceitos e passar a fazer aquilo que você já deveria estar fazendo, mas que não fez até agora. Esse é o momento de silêncio nosso.
Amém. Pastor Telmo, o senhor que vai conduzir aqui?